Toda a televisão aberta e fechada hoje que é mais interessante do que Argentina e Nigéria. Não é. Boa tarde, pessoal. Luiz Felipe, Renato Breia, como estão vocês? Bem, talvez querendo ver Argentina e Nigéria, mas... A gente também queria ver Argentina e Nigéria, mas a gente gosta de vocês. Então a gente veio pra cá como de costume. Não dá, né? E lembrando sempre a vocês, eu tô online no chat do Infomoney TV. Devo conseguir entrar no Facebook dentro de alguns instantes, se vocês tiverem um pouco mais de paciência comigo. A gente está aberto para perguntas também que vocês queiram porventura fazer, que se a gente não responde aqui, a gente, como de costume, acaba abordando os temas depois nas newsletters que a gente publica no temumaguerralafora.com.br. Luiz Felipe, como que você tá? Tô bem, cara. Como eu falei, gostaria de assistir os hermanos irem pra casa, né? Quem sabe se a Nigéria... Os irmãos já foram para casa em outra instância esse ano, né? Para casa daquele lugar. É verdade. Não é bem para casa que eles queriam, eles iam para outra casa. Assim, 3 horas da tarde, um programa da família brasileira, muito bom. Muito bom. Eu tentei me conter. Assim. Começamos realmente bem. Mas vocês vão de convir comigo que em qualquer cenário, né? Se a gente não conseguir fazer um programa mais interessante do que Argentina e Nigéria, pelo menos um programa mais interessante do que a ata do Copom, eu acho que a gente consegue fazer, não é mesmo? Eu acho que sim. Porque, sinceramente... Nada mais sensal do que... Me diz aí, você acordou, fez lá sua yoga matinal e aí depois foi ler a ata do Copom. Como foi isso, Luiz Felipe? Fui tomar meu café, como de costume, né, bem doce. Nossa, café doce ainda por cima. Não, é que é da máquina, né? Daí não Millennials tomando café com 5 quilos de açúcar. Não, mas não tem como escolher da máquina. Não, assim, o que eu achei no geral, assim, achei muito sem sal, eu achei um negócio do tipo, não sei o que vai acontecer, não sei de nada, e vamos fazer um negócio totalmente aberto. Ou em outras palavras... Bunda na parede. Bunda na parede. Termo de mercado. Totalmente bunda na parede, assim. Então, assim, eu não acho que também é exatamente ruim. Eles, de fato, não sabem o que está acontecendo. Acho que também nem o mercado sabe o que está acontecendo. A gente tem tanta coisa rolando, a gente não sabe medir como é que essa greve dos caminhoneiros, de fato, atrasou, se não atrasou, se antes de abril as coisas, de fato, melhorariam se não tivesse a greve. Fica aquela coisa meio maluca. E aí o Copom, de fato, eu acho que fez o que... Foi até sincero, assim. Achei que, nesse ponto de vista, a comunicação até que foi boa, assim. Acho que foi sincero. Eu não sei, de fato, o que vai acontecer, não sei como é que é... Então, meus amigos, não sei. Eu achei que, de fato, foi boa. Eu esperei, assim... Achei que foi boa, porque, nesse sentido, foi aberto. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que é o impacto da atividade da greve dos caminhoneiros, eu não sei quanto esse repasse do câmbio para a inflação vai vir, eu não sei 30 outras coisas. Então, o melhor que a gente tem para fazer é não fazer nada. Foram honestos. Então assim, daqui para frente a gente vai acompanhando conforme as projeções de inflação mudarem o que tem para frente. Então assim, me pareceu honesto, assim, me pareceu um recado de, olha, vamos acompanhando a cada 45 dias, a gente vai rodando os modelos, tentando rodar o oráculo lá, ver o que o oráculo diz, e a gente vai fazendo política monetária desse jeito. Me pareceu honesto, assim. Uma coisa que eu achei particularmente positiva, e que vai exatamente na direção do que você está falando, é que ficou muito claro, pelo menos para mim, a mensagem de que eles continuam aderentes à cartilha de sempre. Ou seja, a política monetária tem como alvo, como objetivo, controle da inflação em relação à meta. Ou, colocando em outras palavras... O que a gente viu nas últimas 2 reuniões de Copom? Né? O que a gente viu nos pré-Copons, para ser mais preciso? Foi o mercado olhando para o que o Copom ia fazer com os juros em vistas ao nível do câmbio. A gente tinha visto alguma coisa a gente sistematicamente vê, né, o mercado naquela direção, não, a gente tem que aumentar juros para diminuir, para aumentar o diferencial. Outra atividade, né? Com as taxas lá fora, à medida que você tem um movimento de elevação de taxas nas economias desenvolvidas, para consequentemente aumentar a atratividade do real e consequentemente trazer o câmbio para um nível que a gente acha mais bonito do que esse nível que está aí hoje. Achei que existia de fato essa questão.
Me pareceu bem fera, assim, o que eles fizeram, assim. Inclusive, eu vi um texto, inclusive, do Tony Volpon, que já foi diretor de política monetária, talvez, no Banco Central. Gringo. Mas é gringo, né? E, enfim, ex-diretor do Banco Central, na gestão do Tomini, que já está crendo um pouco no contrassenso do resto dos economistas, vamos dizer assim, de que existe alguma relação entre câmbio e juros aí, quando em termos de liquidez, é um negócio meio maluco, que se o mundo está encolhendo a liquidez, né, está jogando dinheiro daqui para lá fora, existe alguma relação com o câmbio, o BC precisava ajustar o juro nessa medida. Mas assim, deixa que é um negócio que está indo meio contrassenso do que seria a cartilha, mas reforçou bastante a cartilha, assim, reforçou que, olha, o que eu vou olhar são as expectativas de inflação e meu modelo de inflação, o que ele está me dizendo. Então eles estão olhando isso. Acho que para o juro curto, o que importou hoje foi isso aí. Acho que para o juro longo, o que o pessoal está olhando é muito meta de inflação, assim, né? Que vai ter, teoria, vai sair agora, eles se reúnem às 3, né? Então devem estar reunidos nesse momento. Ou seja, eles também não vão assistir a Argentina e Nigéria. Também não vão assistir a Argentina e Nigéria. E aí acho que o juro longo está pensando meio nisso, se o CMN vai continuar o processo de redução de metas que fez lá atrás, né? Quando a gente foi para 4,25 e 4. Então assim, acho que o mercado, pelo menos no juro longo, está tentando olhar para isso aí, se de fato vai ter uma meta de inflação mais baixa, convergindo para o resto dos emergentes. Ainda estamos longe do resto dos emergentes, mas convergindo paulatinamente para o resto dos emergentes. Acho que o juro longo caindo hoje está mostrando mais esse sinal de que, aparentemente, teria algum espaço relativamente grande para uma redução nas metas aí hoje à tarde. Eu, sinceramente, a mim parece, e Breia já complementa nesse sentido, que eu acho que é uma discussão boa, principalmente para quem tem um portfólio com vistas para longo prazo, que eu acho que o custo do CMN em fazer a sinalização de uma redução de meta lá para frente, ele é um custo relativamente baixo. A questão é até que ponto o mercado efetivamente compra à medida que, infelizmente, a gente não tem no Brasil toda a autonomia que a gente gostaria com relação à política monetária, em relação ao governo, etc e tal, e brincando, a gente está em ano de eleição. Acho que assim, acho que o custo é baixo porque assim, você pode mudar a meta, mudou a meta, resolveu. Exato. Agora, a questão é se a gente consegue cumprir essa meta lá para frente, assim, acho que esse é um outro problema, é que a gente está talvez um pouco viciado, porque a gente fazia muito tempo que a gente não via inflação baixa. Tinha, sei lá, 10 anos, mais de 10 anos que a gente não via um processo de inflação de 3. Talvez a gente tenha se empolgado um pouco nesse sentido, a gente tem vários problemas. Acho que essa discussão conjuntural de Estados Unidos, de guerra comercial, nada disso importa na minha cabeça para meta de inflação. Mas eu acho que é um pouco isso também, né? Como navegar num mundo que eu nunca vi antes, né? E assim, maio foi o pior mês de bolsa dos últimos 10 anos. Foi o pior mês de fundos multimercados desde 2008 também. Tem pouca gente ganhando dinheiro. E assim, ainda além disso, né, não só o externo, mas o interno aqui, todas essas condições que você nunca viu antes. Então você não, assim, talvez a posição, como você disse, muito educado, honesta do BC, na verdade falar assim, eu não sei o que eu estou fazendo, assim, não que eu não sei o que eu estou fazendo, mas assim, eu não sei o que fazer num mercado que eu nunca vi antes, né? E eu acho que por isso que maio, assim, foi óbvio uma sangria, foi o pior mês, teve até um estudo da Economática, né? Do high até o momento, até 2 dias atrás, foi a maior perda de mercado, assim, a maior parte da perda de mercado foi vinda de bancos e chegou a cair 36% em dólar, né, para um setor que é, assim, ao meu modo de ver, mais resiliente do que a maioria, né, mesmo com juros baixos, né. Então, assim, é o que fazer num mercado que você nunca viu antes, né, assim, junho a bolsa devolveu mais um pouco, ainda está, né, tá negativa, né. E assim, você já tem visto alguma coisa, assim, de alguns papéis se recuperando e tal, mas você ainda está num ano de eleição, né? E aí, assim, acho que os gestores estão todos muito leves, né? Eu li alguns relatórios sobre alocação, né? Que acho que talvez
o que eu mais olho, independente de tudo, assim, não sou especialista em renda fixa e tal, mas assim, é o que você faz com essa carteira inteira nesse cenário, né? E é natural que a maioria dos alocadores ainda estejam um pouco com o pé atrás. Então, assim, ninguém quer tomar um risco do pré, ainda ninguém quer, né? Embora a taxa tenha dado uma engordada assim, gigante. Que meu Deus do céu, A gente falou, dá aquela coceira toda. A gente falou aquela semana, né, quando estava 12,10, eu até escrevi isso, e agora acho que a taxa está 11,80, se não me engano, 70, então fechou razoavelmente bem, dá um ganho aí acho que de uns 3%. Mas assim, ninguém quer assumir uma belonga ainda, ninguém quer reforçar multimercados, assim, o pessoal está esperando ver o que vai acontecer. E eu vejo muito o pessoal de multimercado leve, assim, sabe? Leve, eu digo, posições curtas, esperando ver o que vai acontecer, né? Porque realmente é difícil você acertar no momento de eleição. E quando você tem cota diária, então... eu acho que talvez a grande questão você acabou de bater, né? Que é a ditadura da cota diária. E não só a cota diária, que é a cota como um todo, né? Porque assim, você como investidor, né, você pode tomar um risco diferente do risco do discurso, que é falar assim, bom, eu estou ciente do que eu tô correndo e estou disposto a correr risco por essa gordura, né? E o alocador e o gestor, né, ele, assim, às vezes ele não consegue segurar esse discurso por muito tempo, por mais que lá na frente isso vale a pena. Né? Então, assim, ele precisa prestar contas por um tempo, às vezes, muito longo até que ele esteja certo. Então, tanto o alocador quanto o gestor... Ou errado, né? Ou ele pode estar errado, mas assim, ele nunca vai... os alocadores, né, e os gestores, eles preferem não estar sozinhos no discurso. Né? Vamos errar todo mundo junto, que é mais seguro. Então, vamos deixar de ganhar todo mundo junto, se for o caso. Legal. Aí na hora de ganhar, ganhamos todos juntos a mesma coisa. E a gente simplesmente se beneficia de um discurso de que agora está melhor para o setor. Exatamente. Então, acontece isso muito, né? Então, assim, eu até provoquei naquela vez que a gente conversou, de falar assim, para mim isso aqui tá só mais que suficiente, e eu aguento o meu próprio discurso. Eu convivo com o meu próprio discurso. Tranquilo. Então, mas assim, é claro, cada um tem um perfil, né? Sabe o que eu acho interessante nessa discussão? Isso aí vai acabar se aplicando tanto para discussões no front de renda fixa, no front de renda variável, nos multimercados, enfim, isso acaba se aplicando para toda a prática de investimentos, independentemente do tipo de ativo que você opera, assumindo que esse ativo é marcado a mercado. Que é basicamente o seguinte, a gente sempre bate muito na tecla da importância de você pura e simplesmente olhar para as alternativas do mercado, ver se aquilo é aderente ou não à sua estratégia de investimento, se você tá confortável ou não a tomar o risco, olhar muito menos para market timing e olhar pura e simplesmente de uma maneira pragmática para, olha, isso é hoje o preço do ativo, esse é o retorno potencial que esse ativo oferece, eu não sei qual é o caminho ao longo do tempo que o preço desse ativo vai fazer até chegar àquele potencial de retorno. Ou seja, da importância de você muitas vezes ter o estômago de comprar alguma coisa porque você acha que está barato, mesmo sabendo que eventualmente aquilo ali pode continuar caindo na sua cara antes de, por alguma razão, reverter a trajetória. É um discurso que a gente defende de maneira sistemática, principalmente para o investidor individual, mas que às vezes não fica claro o quanto ele é difícil de sustentar, mesmo para o investidor profissional, mesmo para o gestor. Acho que vocês pegam, assim, no caso do Stubed é mais emblemático, né? O cara teve uma posição contra a China durante muitos tempos, né? Assim, e o discurso, não é que o discurso do cara não faz sentido, o discurso do cara, você escuta ele falar sobre China, né? Eu fui num evento do Verde
de 20 anos lá. Não, tem começo, meio e fim, assim, tem sujeito. Você sai de lá, você fala, não, Sim. você fala, meu, esse negócio não é possível, vai explodir. Sim. E chega uma hora que você fala, por mais que o verde tenha uma qualidade de passivo, né, as pessoas que botaram dinheiro no verde, né, não vão sacar o dinheiro do verde assim, né, magicamente, porque sabem que não vão conseguir voltar e que o cara tem um histórico de track record, né? Sim. Independentemente de tudo isso, o gestor fica sob pressão. Fica sob pressão, né? E teve, acho que até chegou a desmontar um pedaço. Porque chega uma hora que você fala, não tá, né? Não tá rolando. Mas qual é o ponto? Qual é o ponto importante disso? Isso vai bater em duas questões. Uma, inclusive, acho que a gente vai concordar de imediato, que é assim. A gente se preocupa muito com microlocação, ou seja, não, o que exatamente eu vou comprar? Eu vou comprar as ações A, B, C, D e E, não X, Y, Z. Eu vou para renda fixa, eu vou me expor nesses e nesses e nesses vencimentos e vou ficar mais fora desse, etc e tal. Quando, na verdade, o que a gente vê em períodos mais longos é que a macrolocação acaba respondendo muito mais pelo retorno do que a micro. Ou seja, efetivamente, quanto você está exposto a, sei lá, renda variável, quanto você está exposto a renda fixa, quanto você está exposto a câmbio. Ou seja, talvez esse seja o primeiro problema que o investidor tem que resolver. Sim. Em segundo lugar, e talvez esse seja o mais importante, principalmente para quem está nos ouvindo, tendo resolvido a questão da macroalocação contra a microalocação, na microalocação, a seleção de ativos, ou seja, você comprar histórias que fazem sentido a preços que fazem sentido, responde pelos retornos muito mais do que o timing da compra. Sim. Na verdade, qual é a tendência? Qual é que é a nossa tendência natural de seres humanos? É a gente querer, na verdade, acertar o timing. A gente quer, na verdade, lá, tá caindo, comprei, pá, aí faz isso aqui. É o sonho de todo mundo. É o que você mais quer. Mas não acontece na prática. Pelo menos não acontece na prática na maior parte das vezes. E quando acontece, provavelmente foi 80% por sorte, 20% por competência individual. Sim. Me desculpe, pessoal que faz market time, um monte de gente vai me odiar por dizer isso, mas enfim. Quando, na verdade, mesmo quem consegue ir sistematicamente contra o mercado, que consegue comprar esse passivo de, não, vou ficar contra o mercado porque é isso que eu acredito, etc e tal, na maior parte das vezes não tenta adivinhar o ponto da inflexão. Não, ao preço de hoje faz sentido, entra um pouco. Continua caindo ao preço de hoje, faz sentido, entra mais um pouco. Vai montando sistematicamente posições, senta e espera. Sim. É o que a gente vê dentro da história da maior parte dos investidores bem-sucedidos. Isso está escrito, digamos assim, na história da cota dos fundos mais bem-sucedidos também. Sim, sem dúvida. No final das contas, só para resumir, é muito difícil você não estar alinhado ao discurso do mainstream, né? Então você alimentar você continuar batendo num cenário que ninguém está olhando é muito difícil, principalmente porque isso pode perdurar por algum tempo. Né? Então, no final das contas, as pessoas os gestores, alocadores, acabam se balizando pelo que o mercado em geral está falando. Só que quando você está operando o que o mercado inteiro está fazendo, você está operando com prêmios menores. Né? Sim. No limite, você vai obter os mesmos retornos que o do mercado. Exato. Acho que é o Stuberger com China e o Luiz Alves com Magazine Luiza. Assim. É verdade. Né? No final é isso. No fundo, são aquelas histórias que você foi contra todo mundo. Né? Dá certo. E que quando deu certo, todo mundo disse que era óbvio. Se dá certo, você é gênio, né? Se der errado, eu te falei. É mais ou menos isso, né? Que aconteceu, né, com a cota lá da Alaska. Né? Pra que eu faço toda essa provocação? Breia, o que você acha? Você acha que em alguns momentos o investidor individual disciplinado ele pode perseguir retornos que o investidor institucional, o gestor de fundos, na média, não vai se dispor a perseguir simplesmente porque ele tem medo de descolar do resto do mercado? Sim, muito. Eu tive um cliente, né, que olhando de forma bastante pragmática para o portfólio dele, ele tinha uma alocação em NTNB muito grande, assim, tipo 35%
do patrimônio inteiro, assim, um patrimônio razoável, né? E eu falava assim, acho que não há necessidade de você correr tanto risco, né? Principalmente numa 35, assim, né? Era uma alocação, assim, uma duration bem longa, né? Ele falava assim, Renato, eu não vou conseguir esse retorno, a minha preocupação é com o futuro. Eu não vou conseguir ter nenhum tipo de retorno parecido com isso em nenhuma aplicação financeira no longo prazo. Eu estou me preocupando com o longo prazo, não vou me desfazer dessa operação. Então, eu vi pela primeira vez que o investidor, assim, óbvio, um senhor que já tinha alguma experiência com o mercado, não era do mercado, um médico, mas que assim, conseguiu perceber o quanto você pode tomar de risco e estar tranquilo com isso, mesmo com oscilação, né? Dado que, olhando lá para frente, a maior preocupação dele era com o futuro e não com o agora, né? Ele podia tomar um risco muito maior do que qualquer gestor no mercado, assim, era uma coisa de maluco. E eu ficava preocupado, né? Ou seja, no limite o que ele fez foi, isso aqui faz sentido para mim, eu vou comprar, vou desligar o home broker, não vou entrar no Tesouro Direto, não estou preocupado com a marcação a mercado, vou dormir tranquilo. Tô feliz. Isso acontece também com pessoas que têm um patrimônio muito grande em ações, né? Na maneira mais clássica de você olhar a alocação do seu portfólio ao longo da sua vida, no começo você deve ter uma alocação bastante grande em renda variável e depois você ter quase zero, né? Sim. Esse é um modelo clássico, né? Porque com direito àquele modelinho que não funciona no Brasil de 100 menos da sua idade. Esse é o mais famoso de todos. Mas vamos lá, né? Então, se você tem 100 menos 20 anos, você teria que ter 80% em renda variável com 20 anos, né? E aí, óbvio, chegando no 100, você teria zero, né? Só que muitos dos caras que tinham 80% do patrimônio com 20 anos, os caras têm 90% do patrimônio em ações. Aí você vai falar o quê para uma pessoa dessa? Você vai falar assim, olha, vende todas as suas ações e compra tudo em CDB e coisa. O risco também é um pouco diferente para eles. Eu falo assim, eu prefiro ser sócio de um negócio do que ter dinheiro em título, né? E o dividendo que esse negócio me paga é tão grande, é tão acima do que eu preciso de renda, que esse é um negócio mais seguro do que eu posso ter na vida. O meu custo de aquisição de aqueles papéis caiu tanto ao longo da vida, se tornou tão ridículo que tanto faz. Não, eu acho que essa tua... Assim, aliás, eu acho que assim, seria muito legal se algum dia as pessoas pudessem tomar mais risco por entenderem mais, né, de mercado do que os próprios gestores, né? Acho que a vantagem de você dar o dinheiro para o teu gestor é justamente porque ele sabe mais do que você, né? Mas será que um dia isso pode... É difícil, mas assim... E tem uma vantagem, acho que assim, querendo ou não, a gente pode optar por oportunidades que muitos gestores não conseguem, né? Tem gestor com 2 bi de alocação, o cara vai montar uma posição de 1,5%, 2%, o cara não vai montar. Falam que small caps é um negócio que só dá para fazer em pessoa física então, hoje, o cara pode comprar, né? Uma pessoa física, um fundo de small caps com mais de 300 milhões de reais hoje no Brasil consegue ser efetivo. Tem um problema de tamanho de mercado. Então tem um problema de tamanho, né? Bom, tudo isso para fazer qual provocação? Olha, você que está nos assistindo, que eventualmente está olhando para o mercado, ficando preocupado, tem sinal de bear market lá fora, etc e tal, talvez a bolsa vá cair, quero ficar de fora porque quero tentar adivinhar o momento certo de entrar. Cara, começa a olhar efetivamente para o que você tem hoje, aos preços que você tem hoje, procura o que faz sentido, o que não faz sentido e abstrai. Minha provocação é essa, deixa a questão do timing de lado e olha efetivamente o que está a preços que fazem sentido ou não. Eu acho que agora, ao longo das próximas semanas, tem muito espaço para a gente começar a escrever sobre mais alguns ativos lá no Tema H lá fora. Né? Quem porventura ainda não conhece, sugiro que entre lá, se cadastre para receber nossos conteúdos, porque eu acho que muita gente vai enlouquecer com essa questão de incerteza eleitoral, Trump trade, etc, etc. Né? E no meio de tudo isso aí, a questão preços de ativos de negócios que fazem sentido, etc e tal, pode ficar um pouco de lado por conta daquela coisa, tá barato, mas pode ficar mais barato. Não sabemos se pode ficar mais barato ou não. E às vezes a oportunidade passa e simplesmente passa. Eu acho que é um pouco isso. O nosso mandato aqui é ser censura mesmo, né? A minha provocação é justamente essa.
o by the book é falar que você não pode correr muito risco, né? Mas eu acho que talvez a pessoa física pode correr mais risco do que o próprio gestor de investimento. Essa talvez seja uma maior provocação. Excelente provocação. Luiz Felipe, considerações finais. Acho que vou deixar para você. Tô sem considerações finais. Depois desse fechamento, fiquem Resolveu ficar tão blend quanto a ata do Cocô. Exato, tá com a cabeça lá em Argentina e Nigéria. Eu queria saber, você viu aí quanto é que tá o jogo? Não vi quanto que tá o jogo. Não vi quanto que tá o jogo. Acho que... Mas acho que é isso. Acho que o mercado dá oportunidades, às vezes, interessantes pra gente aproveitar. Para quem tem estômago para quem tem estômago para aguentar, né? E tudo mais. Muitas vezes os preços são convidativos, mas a gente também não sabe o que vai sair para frente. Tem que fazer uma combinação e que também esteja seguro com. Acho que isso é o mais importante no geral. A minha provocação final ela é a seguinte: quem acompanha as coisas que eu escrevo, seja no tema Guerra Lá Fora, seja nas encarnações anteriores, deve estar acostumado com a ideia de que eu sempre procuro manter uma postura mais cautelosa de mercado. Hoje eu vou virar a mão e vou provocar exatamente na direção oposta, que é: à medida que todo mundo está ficando com medo de mercado por conta de eleições, por conta de volatilidade lá fora, Trump trade, incertezas relacionadas a cenário doméstico, cenário externo, etc e tal, bolsa, mesmo para quem está olhando para, sei lá, sinais técnicos, dando sinais de reversão lá fora, enfim, uma série de fatores que pode levar grande parte do mercado a dizer: ah, não, talvez seja melhor ficar de fora. A minha provocação é: vamos olhar para os preços dos ativos, vamos olhar para negócios que fazem sentido, que aguentam desaforo de cenários mais adversos e, eventualmente, começar a pensar em oportunidade sim de tomar risco. Eu hoje estou muito mais confortável nos níveis que a gente está operando do que estava quando a gente estava lá beirando 80 e tantos mil pontos, né, com um discurso de: ah, não, agora tudo são mil maravilhas. Eu acho que hoje a gente trabalha dentro de um cenário muito mais realista e, consequentemente, com muito mais oportunidades do que a gente tinha lá atrás. E a minha ideia, e já conversamos todos sobre isso, é, ao longo das próximas semanas, lá no Tem Uma Guerra Lá Fora, explorar algumas dessas oportunidades, dividir algumas dessas oportunidades com vocês. Gente, por hoje é isso. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Na semana que vem estamos de volta. Excelentes negócios para todos. Cuidem-se, tem uma guerra lá fora, como vocês já sabem. E a gente volta. Tchau.